Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 3. Assim está escrito: E disse o rei: Não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. 4. E disse-lhes o rei: Onde está? E disse Ziba ao rei: Eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Essas foram palavras ditas por Davi quando procurou saber daqueles que estavam próximo a ele com respeito à família de Saul. Davi demonstrou aqui que o coração dele não ficou preso às atrocidades, perseguições e ameaças que ele sofreu quando Saul ainda estava reinando. Porque Davi, ele desde jovem, pequeno, ele já tinha ocupação, ele tinha responsabilidade, ele tinha um trabalho diário, difícil, que era cuidar das ovelhas do seu pai. E ele cuidava muito bem, chegou a enfrentar perigos, enfrentou um leão, enfrentou um urso, matou tanto um quanto o outro. E isso só ficaram sabendo porque ele contou. Porque se ele não tivesse contado essa história, ninguém saberia isso. Mas porque ele contou? Para se vangloriar? Para dizer que ele era o tal? Não. Ele contou no intuito de dizer que Deus o ajudou a enfrentar o perigo iminente que se apresentou. Naquela situação, ele não tinha outra saída. Ou era enfrentar, ou correr e deixar as ovelhas se perderem, tanto com o leão quanto com o urso, e ele próprio também. Poderia ser o alvo desses animais ferozes. Mas ele enfrentou e venceu. Ele tributou essas vitórias a Deus. O segredo de Davi está aí. Ele tinha vida com Deus. Desde novinho, ele já tinha esse contato com Deus, mesmo lá no pasto, cuidando das ovelhas. Ele sempre estava em contato com Deus. E quando lemos os salmos que foram escritos por Davi, ele sempre vai falar sobre a lida diária, o dia a dia que ele vivia ali, junto com aquelas ovelhas e as experiências que ele teve com Deus ali. E chegou uma oportunidade que Deus rejeitou a Saul, porque o povo pediu um rei, Deus deu Saul. Só que Saul não foi obediente, ele não foi submisso a Deus. E aconteceu que, quando ele estava praticamente rejeitado por Deus, Deus ordenou a Samuel que fosse à casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé, Deus tinha se provido de um rei. Deus abençoe Andréa Godoy. Deus tinha se provido de um rei na casa de Jessé. Então veja que coisa importante. Quem poderia dizer a Samuel ou qualquer outro que lá na casa de Jessé tinha um escolhido de Deus para ser rei? Ninguém sabia isso. E o mais interessante é que quando Samuel vai cumprir essa determinação de Deus, ele vai preocupado, ele vai com medo. E se Saul souber, o que vai acontecer comigo? Se disser, você diga que você vai oferecer sacrifício ao Senhor. Pega o teu vaso de azeite, enche de azeite e vai. E ele foi à casa de Jessé. Quando chegou lá, ele ficou observando os rapazes formosos, vistosos, bonitos, de aparência.
E Samuel pensou que era um daqueles que chegou ali por primeiro. Era na casa de Jessé, o Senhor não disse quem era. E ele então, o primeiro que ele viu, ele ficou encantado com a beleza, a aparência daquele moço. Só que antes dele tomar uma decisão de ungí-lo como rei, Deus disse: Samuel, não é este. O homem vê o que está aparente, eu, porém, olho para o coração. Passaram-se todos os irmãos de Davi. Quando passou o último, Samuel, Deus não deu sinal de nenhum, porque o primeiro Samuel disse: é esse. Quando Deus disse que não via a aparência, Samuel, então, não opinou mais. Ele ficou agora na direção de Deus e ia dizer quem era. Porque foi Deus que escolheu. Samuel não sabia quem era. E quando terminou, ele disse: acabaram-se os mancebos? Ele disse: não, tem o menor ainda. Mas ele está lá no campo. Como quem diz, o menor, se desses aqui não foi nenhum, aquele pior ainda. Jamais deve ser o escolhido. Então mandou que chamasse quando Davi veio. Quando ele entrou, aquele jovenzinho ruivo, de gentil presença, talvez cansado do trabalho que estava fazendo. Quando ele entra, o Senhor diz a Samuel: Samuel, é este, ungiu. E Samuel ungiu no meio dos irmãos, ele foi ungido rei, só que não assumiu, próximo, porque Saul ainda estava reinando, Deus se proveu de um rei, mas ele teria que esperar um tempo. Deus estava tratando com Saul. E nesse trato com Saul, nessas coisas todas, passaram-se vários anos. Até o ponto que, naquela luta que Davi fez com o gigante Golias, ninguém teve coragem de fazer, mas ele, quando ele viu o nome de Deus sendo afrontado, ele disse: não pode ficar assim. Isso não vai ficar desse jeito. Um exército desse não faz nada e o nome do Senhor está sendo aí desacreditado, colocado como joguete na boca desse gigante incircunciso. Ele assumiu a posição, colocou-se no lugar e Deus o capacitou. Quiseram dar a ele armas, dar a ele uma vestimenta, quiseram fazer de Davi que ele seguisse um script, algo que já estava estabelecido pelos reis. Você vai fazer assim, você vai usar este armamento, você vai usar esta roupa, e você vai fazer isto, vai fazer aquilo. Então não era mais Deus que ia dirigir a pessoa, era o governante. E ele, de princípio, aceitou. Logo ele disse: não consigo andar, não consigo movimentar, isso é estranho para mim, e não é esta a maneira que Deus trabalha na minha vida, eu prefiro ir sem nada. Porque a minha proteção, a minha defesa é o Senhor. Não são as armas e não são as vestiduras. É o Senhor que defende. Eu vou como eu trabalho no campo. A prática que eu tenho no campo é com pedra e funda. E é com isso que eu vou. Ele foi, todos nós conhecemos a história nos detalhes, e ele venceu aquele gigante. Porque o rei dizia: olha, quem venceu o gigante vai ter a minha filha por esposa. E certamente vai se aparentar do rei. E assim aconteceu. Só que depois Saul parece que não ficou muito satisfeito. Ele quis a vitória contra Golias. Quando a vitória aconteceu, ele não precisava mais de Davi. Então ele começou a perseguir Davi. Não é assim que as pessoas fazem? As pessoas às vezes se aproximam de você num intuito, com um pensamento, e você pensa que é até um pensamento bom e tal, mas eles querem alguma coisa de você. E quando você se entrega, se dá realmente e se aplica naquilo que estão esperando, quando conclui aquilo, as pessoas te descartam, te desprezam, te perseguem, te ameaçam, te acusam. E você não entende, mas não posso entender, como é que acontece uma coisa dessa? Aconteceu com Davi. E se ele não fugisse, ele teria morrido nas mãos de Saul. Chegou um lugar que ele precisou ir para a terra de inimigos, e lá ele se fez de doido para não morrer.
ficou babando, não falava nada com nada, mas foi a estratégia que Deus deu a ele para poupá-lo em vida, porque ele era o escolhido de Deus para assumir o lugar de Saul. Bem, passou-se o tempo, houve as guerras. Numa dessas guerras, Saul ficou num beco sem saída. Ele pediu o pajem de armas que o matasse. O pajem de armas respeitou a unção que Saul tinha, não o fez. Ele então se lançou sobre a própria espada, tanto ele como seu pajem, e no mesmo dia morreu Jonatas também. E Jonatas, apesar do pai ser um inimigo ferrenho de Davi, a alma de Jonatas se apegou à alma de Davi e eles fizeram aliança de quando um partisse, o outro iria cuidar da família, do que ficasse. O que ficasse ia cuidar da família daquele que morreu. Bom, passou-se o tempo, morreu Saul, morreu Jonatas, morreu o pajem de armas, Israel ficou destronado, mas ali então chegou o tempo de Deus elevar Davi ao reinado. Ele já tinha sido ungido rei, só não tinha assumido o trono. Então, a partir daquele dia, ele passou a assumir o trono. E logo no começo, quando ele começa a observar as coisas, Davi, ele se lembra do trato que ele tinha com Jonatas. Veja que Jonatas, embora sendo filho de Saul, muitas vezes ele revelou a Davi qual era o intento do seu pai e de que forma o pai queria surpreender a Davi. E ele avisava a Davi: olha, você foge, você se esconde, eu vou te dar aviso, o nosso sinal, eu vou jogar flechas e você vai saber qual é a mensagem que eu estou querendo transmitir para você com relação ao meu pai. Ele era filho, ele era obediente, ele era submisso ao pai, mas ele não concordava com aquele procedimento do pai, de ódio, de vingança, de crueldade. Recebeu uma grande vitória de Deus por mãos de Davi e agora queria matar o coitado do Davi. Porque Deus era com Davi, Davi era abençoado, era honrado pelo povo e Saul não. São os governantes de hoje. Tem governante que o povo gosta, o povo ama. Mas tem governante que o povo não ama. Por que não ama? Porque esses governantes não estão vivendo de acordo com o que deveria viver. Então tem sido assim. Com Saul era assim. Saul, as pessoas não faziam muita festa com ele, não. Mas quando Davi andava por onde ele passava, o povo fazia festa com ele. Por quê? O sinal de Deus na vida de Davi. Davi era ungido do Senhor. Ele nunca se vangloriou do que as pessoas faziam com ele, mas ele tributava tudo isso para Deus. Deus abençoe Maria Cipriano. Mas ele tributava tudo isso a Deus, com gratidão. E quando morreram aquelas pessoas, tanto Saul como Jonatas e mais alguns lá, qual era o pensamento? Como acontece hoje? Quando, por exemplo, quem está no reinado morre e quando o outro assume, ele não quer ninguém da família do anterior lá. Então procura para matar. Se não mata fisicamente, mata emocionalmente, mata culturalmente, mata socialmente, mata no meio das amizades, através do mau comentário, de uma palavra ruim, de um espírito de vingança, faz com que a pessoa ande sempre amedrontado, sempre com ameaças de quando encontrar, vai morrer, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Hoje ainda as pessoas fazem isso, e isso é em todos os lugares. Às vezes não usa uma arma, mas usa essa arma aqui, ó. Essa arma é a pior que tem. Essa mata sem derramar sangue. E a morte, a pessoa continua vivo, porém um vivo morto, por causa de uma palavra, por causa de uma situação. Saul queria fazer isso com Davi. Davi agora, se fosse nos nossos dias, como a gente conhece muita gente assim, em todos os meios, tanto no meio secular, no meio político, no meio cultural, no meio religioso também acontece esses dessa mesma natureza. Quando não se tem o Espírito de Deus, tem o Espírito do mundo. E o Espírito do mundo é esse, é matar, é guerra, é violência, é maldade.
Mas Davi fez diferente. Davi considerou a aliança que tinha feito. Jonatas não estava mais lá para saber se Davi ia cumprir a aliança ou não. Mas a aliança que eles fizeram não foi somente um para o outro, foi diante de Deus. Então, como era diante de Deus e como Davi tinha com Deus este compromisso, esta comunhão, ele jamais deixaria cair por terra aquilo que afirmou e prometeu diante do seu melhor amigo. E ele então agora, no texto que li, ele pergunta, ele escuta, existe algum da casa de Saul? Davi não sabia se havia alguém da casa de Saul ou se todos eles tinham sido mortos. Então ele pergunta. E alguém que estava ali próximo sabia da história e disse, ele dizia, algum da casa de Saul, para que eu use com ele de beneficência de Deus. Veja o propósito de Davi. Eu quero fazer o bem da parte de Deus se tiver alguém da família de Saul. Ele não disse de Jonatas. Ele disse da casa de Saul. Se fosse outro, ele diria, eu não quero saber de ninguém de Saul. Eu só quero saber de Jonatas. Existe alguém da casa de Jonatas? Para eu usar de beneficência? Não, mas ele não disse isso. Ele disse da casa de Saul. Fosse quem fosse, tivesse vivo, ele ia agir da mesma forma. Deus abençoe Miriam Kohler. Desculpe, não consegui decifrar. Para usar de beneficência. E por felicidade e providência de Deus, quem sobrou? Um filho de Jonatas. Mas isso não quer dizer que se fosse de Saul, Davi ia olhar com olhos diferentes. Não, ia olhar da mesma maneira e ia tratar do mesmo jeito que estava, porque já estava no coração dele. Ele não sabia quem era. Ele não conhecia se tinha sobrado alguém. E quando alguém disse, olha, então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonatas. Opa, o filho do meu amigo, do meu irmão, do meu companheiro, as nossas almas se ligaram. Deus abençoe a irmã Ruth. As nossas almas se ligaram. Então o filho do meu amigo existe. Existe, Davi. Só que Davi é o seguinte, ele é aleijado de ambos os pés. Bem, o que fazer numa situação dessa? O senhor dizer, bom, é uma aleijada, deixa ele para lá. Não vou cuidar dele, não. Mas por que Ziba disse que ele era aleijado dos pés? Se Davi não perguntou isso, Davi perguntou se tinha alguém. Logo a pessoa disse que existia um, mas era aleijado dos pés. Como que dizer? Quando Davi souber que ele é aleijado dos pés, Davi vai perder este ânimo e vai seguir o caminho dele e não vai mais lembrar da casa de Saul. Mas aconteceu o contrário. Quando ele disse, existe um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Quer dizer, a pessoa não tem condição de andar. Depende de ajuda de todo mundo para se locomover e para viver. O verso 4 diz, e disse o rei, onde está? Ao invés daquela notícia de que ele era aleijado de ambos os pés, esfriar o intento de Davi, moveu mais ainda o coração dele. Então ele disse, onde ele está? E alguém disse, olha, e o próprio Ziba disse, ele está em casa de Maquir, filho de Amiel, lá na cidade de Lodebar. Ele não estava próximo ao palácio, ele estava longe, num lugar esquecido, um lugar desprezado, alguém esquecido. Viveu as glórias com o pai, com o avô, mas agora eles já não existiam mais e ele foi levado para não morrer. Foi levado por uma pessoa para um lugar distante. E a pessoa, com misericórdia de Deus, levou para cuidar de Mefibosete. Era o nome desse filho de Jonatas. Então, quando disseram a Davi onde ele está, Davi disse, mande-o buscar.
Eu quero ele aqui. Traga ele aqui, junto de mim. Eu preciso dele aqui. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. E disse Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. E disse Davi, observe, e disse Davi, não temas. Por quê? Maquir veio com medo. Mefibosete veio com medo. O rei me descobriu. Eles vão me levar para o rei e o rei vai me mandar matar. Pronto. Era isso que ia acontecer no pensamento. Mas a primeira palavra de Davi foi o seguinte. Ele diz assim, olha, não temas. Não fique com medo. Não fique preocupado. De certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas, teu pai. A aliança que eu tenho com teu pai me desperta no coração o sentimento de cuidar de você. E o seguinte, olha, eu vou restituir todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha casa. Tudo que era de Saul, que as outras pessoas tomaram conta, Davi disse, agora eu vou restituir. E elas vão ser todas de Mefibosete. Ele vai ser o dono daquelas terras e mais, ele vai comer aqui na minha mesa pão comigo. Ele vai comer de contínuo pão na minha mesa. Ele será alguém agradável ao meu coração. Como quer dizer? Todas as vezes que eu olhar Mefibosete, eu vou me lembrar de Jonatas e da nossa amizade, da nossa comunhão, do nosso amor e do nosso pacto de lealdade. Olhando aquele filho, ele lembrava do amigo que partiu. E observe, e o Mefibosete disse, quem é? Quem sou eu? Eu sou um cão. Para o rei se preocupar comigo, se importar comigo, eu sou como um cão. Alguém deixado, largado aí. Não tem mais quem possa cuidar dele. Estava sendo cuidado por estranhos. Mas Davi disse, não. Tudo que pertencia a Saul, eu vou restituir para você. E mais, certamente ele colocou seguranças para dar proteção a Mefibosete, para que ninguém mexesse com Mefibosete. Porque Davi tinha os seus valentes, Davi tinha os seus soldados. Quem sabe numa investida dessa, Davi está no palácio, os soldados estão em alguma ronda, encontrasse Mefibosete, o que poderia fazer? Portanto, Davi trouxe diante de si, na presença dos seus soldados, daqueles que estavam ao seu lado, para que todos vissem qual era o direcionamento de Davi com relação a Mefibosete. Como que diz, ninguém coloca a mão nele. Nós temos que cuidar dele, nós temos que tê-lo sempre próximo a nós, mas ninguém faça mal a Mefibosete. Ele é a lembrança do meu amigo. E eu me comprometi de cuidar. E eu vou cuidar todos os dias da vida dele. Como que um homem aleijado ia cuidar de terras? Então o Ziba passou a cuidar daquelas terras. Até o Ziba foi bem sucedido, foi alcançado com esta bênção. Mas todo o trabalho que ele fazia era direcionado para Mefibosete. Então, o que eu encontro aqui em Davi é essa beneficência. Lembrar de quem o antecedeu, que teve tragédias. Deus abençoe Helenice, que teve prejuízos. E agora chega um novo governante, um novo líder, um novo responsável. E ele então se preocupa em cuidar daquele antecessor. Porque ele teve o tempo dele. Ele chegou ao lugar por Deus. Não prosseguiu porque desobedeceu.
Mas nele tinha a unção de Deus e Davi respeitava muito a unção de Saul. Quantas vezes os próprios soldados disseram, Davi, ele está na tua mão. É só dar um golpe e Saul desaparece de cena. Davi, longe de mim tocar no ungido do Senhor. Está todo arrebentado, está todo destruído, está desobediente a Deus, está rejeitado por Deus. Mas Davi não estendeu a mão para matá-lo. Já que Deus rejeitou, então eu vou ajudar Deus e vou acabar de derrubá-lo. Não. Davi não fez e não permitiu que seus soldados fizessem. Deixa ele viver. O negócio dele, quem vai tratar dele é Deus. Não sou eu, não são vocês. Foi assim que aconteceu. E agora, quando chega este momento, Davi, então, recreia a sua alma. Parece que posso perceber a alegria, o regozijo que Davi teve quando trouxeram Mefibosete para ele. E ele disse, esta é a oportunidade que Deus me deu de cuidar de Mefibosete. Isso foi lá atrás. Tem mais ou menos uns 3.000 e poucos anos que isto aconteceu. Hoje nós estamos vivendo o nosso tempo. Cada um tem o seu tempo para viver de acordo com a bondade e a misericórdia de Deus. E nós observamos, é uma raridade encontrar isso nos nossos dias. Uma raridade. Parece que quase que impossível. Porque o que é que acontece? Seja na política, seja na cultura, no comércio, seja em qual área que for, seja na família, seja na igreja, o que acontece é o seguinte: fulano veio, se esforçou, se dedicou, fez o que estava no alcance dele, com as suas limitações, com as suas dificuldades, mas leal, fiel a Deus, fez a obra do Senhor, levou até aonde pôde, com temor e graça de Deus. Chegou o dia que aquela pessoa saiu, foi substituído, precisou vir outro para o lugar dele. E ele foi para outro lugar. Algumas vezes, de imediato, sai de um lugar e vai para outro lugar. Outras vezes sai e fica um tempo, parece que desprezado, esquecido, abandonado. Ninguém se importa, ninguém visita, ninguém dá um telefonema, ninguém procura conversar com a pessoa. Parece que a pessoa saiu do lugar, a pessoa morreu. Ninguém mais se importa com ele. Isso, inclusive, acontece nos nossos dias. E mais que isto, às vezes quem chega, ao invés de ser grato a Deus por alguém que veio até o momento em que ele chegou e trouxe as coisas ali, de acordo com a vontade de Deus, ao invés da pessoa ser grato a Deus por este que passou por aqui, e o que eu estou recebendo de Deus está ali como confirmação do trabalho deste que me antecedeu, o meu propósito não é fazer bem nem a ele e nem à família dele, mas é macular, é manchar, é destruir, é difamar, é procurar fazer com que aqueles que eram amigos deles começam a ter dúvidas. É assim que as pessoas estão vivendo hoje em dia. E as pessoas vão sendo colocadas no ostracismo, no abandono, no desprezo, no isolamento. E isto fere o coração das pessoas. Quando eles olham para si, eles observam quantas dificuldades atravessaram, de quantas coisas eles abriram mão para manter aquela fidelidade, aquele comprometimento, e chega agora, acontece isso na vida da pessoa. E é assim. E tem sido assim. O ser humano é desse jeito. Ele é muito ingrato. O ser humano ele é muito cruel. Quando é com ele, que todo mundo me ajude, que todo mundo olhe para mim, que todo mundo me abençoe. Mas quando é para olhar alguém que já passou por ali, sofrido, e que agora está num momento difícil, ninguém se importa.
ninguém vai atrás. Olha, fulano que passou por aqui, olha, está doente, está acamado, ninguém vai lá. Fulano que passou por aqui, está vivendo debaixo da misericórdia de Deus, mas uma pobreza, uma necessidade tão grande, está pagando o que fez. E outros que não têm recurso nenhum. Não era bom se nós aprendêssemos com Davi? Olha, fulano passou por aqui. Onde ele está? Como ele está? Como está a família dele? Ele já partiu? Já descansa na glória? Tem algum familiar dele que eu possa usar de beneficência? Que eu possa fazer uma visita? Que eu possa levar a eles um conforto da palavra de Deus? Trazer à lembrança o que o pai ou o parente fez na obra de Deus e que nós estamos satisfeitos com o resultado que ele deixou? É difícil. É muito difícil que estas coisas aconteçam. Mas Davi nos dá uma lição. Ele disse, eu quero saber, existe alguém ainda? Onde está? Ah, não, mas ele já não é perfeito, já não é mais útil. Porque não pode andar, não tem nenhuma utilidade. Mas eu quero saber onde ele mora e eu quero que tragam ele aqui. Eu não vou tratar com ele escondido, não. Eu vou tratar com ele aqui no palácio. É aqui. Traga ele aqui. E quando levou ele lá, Davi, então, falou isso que acabamos de ler. Ele veio amedrontado, Davi tranquilizou, ele descansou, e Davi prometeu e disse, você vai ficar aqui. Eu quero você perto de mim, para te fazer bem. E quem sabe, as conversas que Davi teve, naqueles momentos que ele comia pão com Davi, lá no palácio, qual era o tipo de conversa que Davi tinha com Mefibosete? A palavra de Deus não revela. Mas eu entendo que Davi só falava coisas boas a respeito de Jonatas. O quanto Jonatas ajudou Davi. O quanto Jonatas defendeu Davi de morrer. Se fosse outro, ele dizia, pai, eu sei onde ele está, ele é meu amigo. Fazia igual Judas, né? O Judas foi lá e diz, o que vocês querem, o que vocês me dão e eu entrego ele para vocês. Referindo a Jesus. Aí diz, 30 moedas de prata, tá ótimo, tá suficiente. Então vou dar um sinal para vocês. Olha, é o seguinte, aquele que eu beijar é ele. E levou aquelas pessoas, quando chegou e encontrou Jesus, Rabi beijou Jesus, as pessoas viram, olha, é esse aí. Foram lá, pegaram Jesus, levaram Jesus preso. Judas fez isso. Davi não fez isso. Davi disse, não, eu quero que ele venha aqui e eu vou tratar bem. Eu vou usar da beneficência de Deus. Não era nem dele. Ele falou, é a beneficência de Deus. Ele recebeu de Deus essa orientação e o que ele fizesse em benefício de Mefibosete, Deus confirmaria. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então o contato, a comunhão de Davi com Deus era coisa fina, minha gente. Era coisa profunda. Eu já disse aqui em outras ocasiões, Davi, para fazer uma guerra, ele consultava a Deus. E quando ele ia para a guerra, ele diz, bom, essa batalha eu ganhei com essa estratégia. A próxima que aparecer, eu vou com a mesma estratégia. Não. Ele novamente ia buscar de Deus direção, como é que devia fazer. E algumas vezes Deus disse vai, outras vezes Deus disse não vai. E sabe como é que Deus dava sinal para Davi? No balançar da folha de uma árvore. O vento batia, a árvore balançava, ali era um sinal. Davi entendia a mensagem de Deus, se era para ir ou se era para ficar. Quando você olha uma árvore balançando, o que você entende? Eu não consigo entender nada.
Mas Davi entendia. Por que ele entendia isso? Por causa do contato com Deus. Quem vive em íntima comunhão com Deus, ele tem em si estes segredos que Deus revela. E Davi vivia desta forma. Mas a alegria é o cuidado que Davi teve. Devolveu as terras, devolveu a honra, colocou ele num lugar de destaque. Quem sabe muitos do reinado nunca tiveram oportunidade de comer pão com Davi lá no palácio. Mas Mefibosete teve, não só uma vez, mas todos os dias. Então, um exemplo brilhante de Davi. Se nós fizéssemos isso hoje, como isso iria influenciar as pessoas? Como isso ia mover o coração das pessoas? Porque o que acontece no nosso dia não existe continuidade. Alguém vem fazendo um trabalho, chega outro, para tudo, cancela tudo, ele está fazendo errado, eu vou fazer certo. Depois aquele vai embora, vem outro e diz, fulano está fazendo isso, não vai fazer mais, agora vai fazer do jeito que eu quero. E assim as coisas de Deus ficam sempre picadinho. Um vai fazendo aqui, o outro quebra, o outro começa do zero aqui, vem até aqui, o outro quebra, começa do zero, enfim, nunca se conclui nada, nunca se dá continuidade a nada, e pelo contrário, cada um que passa é um tipo de história que acontece. Começam bem e terminam mal. Mas Davi começou bem e terminou bem. Por quê? Ele foi guiado por Deus. Deus teve prazer de guiar. Davi se colocou nas mãos de Deus. E por isso Deus o usou de maneira poderosa. Aqui um exemplo. Esta bondade no coração de Davi foi resultado de uma amizade, de uma aliança, de um amor entre almas de Jonatas e Davi, que muita gente, por não ter o Espírito de Deus, coloca que essa amizade de Jonatas com Davi levava para outro lado, mas eles não perderam a fibra deles, nem o que eles eram, não. Mas o companheirismo, a dedicação de um para o outro, era um amor sincero. Não era um amor interesseiro ou um amor para desfrutar de alguma coisa do outro. Não, nada disso. Era um amor sincero, de proteger, de defender. Se Jonas estivesse em perigo, Davi tivesse segurança, com certeza Davi ia oferecer livramento a Jonas. E Jonas, da mesma maneira, quando Davi estava em perigo, ele logo avisava e dava os sinais para Davi se precaver. E Deus selou esta aliança. E agora então, quando aparece este Mefibosete, Davi então vai retribuir, vai usar de beneficência. E a atitude dele foi louvável. Glória a Deus. Dignidade restaurada. Davi não perdeu o carisma, não perdeu o caráter, não perdeu o respeito das pessoas, não perdeu a sua posição por trazer Mefibosete para perto dele, não. Ele honrou Mefibosete, tratou bem, colocou no lugar que devia colocar. Davi não tinha medo de perder, porque o que ele tinha, ele recebeu de Deus. Deus abençoe Luiz Fernando. O que ele tinha, ele recebeu de Deus. Quem tem convicção de que aquilo que possui recebeu de Deus, não fica preocupado nem com ciúme quando outro se aproxima, com medo de que vai tirar dele alguma coisa e ele vai perder a sua oportunidade. Não. Quem tem a convicção do que Deus tem na vida, não se preocupa com estas coisas. Dorme e acorda tranquilamente, sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida.
Porque o que Deus coloca na pessoa, ninguém tira. Então aqui nós encontramos Davi usando desse expediente. E isto não diminuiu Davi, pelo contrário, isso engrandeceu a Davi. Ele foi mais valorizado no reinado por essa atitude. Por lembrar do antecessor e cuidar de quem sobrou da família dele. Então vamos aprender isto. Você hoje tem lembrança de alguém que passou pela sua vida, que no momento da dificuldade, da necessidade, esteve junto, atento, socorrendo, aconselhando, orientando, ajudando, provendo, suprindo uma coisa aqui, outra ali. Essa pessoa passou. Quem sabe pode estar até aí do seu lado, mas ninguém mais fala nela. Caiu no esquecimento e às vezes está lá, morrendo à míngua, numa dificuldade, num sofrimento, com tantas limitações, e ninguém se importa. Ninguém vai lá estender uma mão. Ninguém vai lá dar um abraço, fazer uma oração, cantar um hino. Essas pessoas precisam ser lembradas. Elas precisam ser consideradas. De Deus elas têm um galardão reservado. Mas aqui na terra é preciso exercitar a honra por aqueles que deixaram-se gastar para realizar algo que ficasse marcado para a eternidade. Davi lembrou-se do amigo e cuidou do filho dele. Não importava se era aleijado. Não importava se tinha braço ou não, se tinha visão ou não. Era filho do amigo dele, estava no coração dele. Ele ia ajudá-lo em todos os momentos. Vamos refletir sobre isto. Nós ainda podemos fazer alguma coisa. Podemos reconsiderar. Se até aqui agimos de forma contrária, nós podemos dar um passo atrás e seguir novamente por uma estrada que vai nos levar a exercer a beneficência de Deus por quem passou e agora está precisando desta beneficência de Deus. Sigamos por este caminho. Deus será conosco. Querendo Deus, amanhã retornaremos.